E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Ozuro Anime, eu sou o Wesley. Neste canal falamos sobre animes, mangás e às vezes game. E hoje vamos conversar sobre o episódio 5 de Kanojo Okarishimasu, que finalmente teve um beijo entre os protagonistas. Se você não sabe sobre o que se trata Kanojo Okarishimasu, ele conta a história de Kazuya, um garoto que tomou um pé na bunda no seu primeiro mês de namoro e decidiu arrumar uma namorada de aluguel. Depois disso, ele acabou entrando em vários problemas por causa dessa mentira. Se vocês gostarem do vídeo, eu peço que deixe o like, comente, compartilhe e se inscreva porque ajuda bastante. Então, vamos para a análise desse anime porque esse episódio aconteceu bastante coisa. O episódio começa bem denso, com a Chizuru na praia, sem entender muito o que aconteceu. Aí quando ela vai recobrando a consciência, ela vai lembrando que ela caiu na água e que o Kazuya salvou ela. Nessa parte ela fica um pouco emocionada, mas ao mesmo tempo ela fica, nossa, ele vai descobrir sobre a minha saúde frágil. Então, talvez o fato dela trabalhar com isso deve ser para pagar algum tratamento dela. Porque não teria motivo para ela citar essa saúde frágil dela se não fosse importante. E aí ela fica pensando o que ela pode fazer. Aí a Chizuru começa a ficar desesperada porque o Kazuya não responde aos chamados dela. Ela começa a fazer massagem cardíaca para ver se consegue reanimar ele. E a gente vai vendo que o Kazuya ele está realmente quase morrendo, sabe? Porque ele está ficando sufocado, sem conseguir respirar e não reagia. Aí a Chizuru resolveu fazer uma respiração boca a boca nele. Depois disso ele acaba conseguindo voltar à consciência. Ele percebe que a Chizuru fez uma respiração boca a boca nele. Na hora ali ele fica um pouco confuso, sem saber como reagir. Na hora que o Kazuya iria falar alguma coisa, os salva-vidas chegaram, atrapalharam o clima e levaram eles de volta, sabe? Você vê que estava todo mundo preocupado com eles, o Kazuya melhorou, a Chizuru também, e aí eles foram embora. Na hora que eles estavam indo embora, você vê que a Mami estava muito bolada com o Kazuya, tanto que ela fecha o vidro na cara dele. E aí o amigo dele, o Kibi, fica falando, olha, se resolve com a Chizuru. Por quê? Ninguém pula na água, no mar, para salvar uma pessoa que não ama, sabe? E isso fica na cabeça do Kazuya. E a gente vê que o beijo começa a mexer muito com o Kazuya, porque ele começa a pensar demais naquilo. Mas a Chizuru também começa a ficar pensativa. Ela começa sempre a lembrar da cena do Kazuya pulando na água para salvar ela. E fica se perguntando do porquê ele fazia isso. Então você vê que tá começando a rolar um sentimento dos dois ali. Quando o Kazuya chega em casa, ele começa a pensar demais no beijo que a Chizuru deu nele. E fica, não, para ela não foi nada. E isso começa tipo meio que rolar no chão. Nessa parte a Chizuru chega e meio que ignora ele, sabe? Ela foi bem fria com ele. E ele falou, olha, já tá tudo pago. Ele também pagou um dia a mais, sabe? Por causa do final de semana. E aí ele vai pra casa e começa a ver umas fotos da Mami. Essa parte eu confesso que me deu um pouco de vergonha alheia. Mas eu entendi o que ela estava significando. Tem um significado ali que é interessante. Mas a forma com que foi feita eu achei que foi um pouco explícita demais, né? Fica até complicado de explicar aqui. Ele começa a ver as fotos dela e começa a ficar um pouco empolgadinho demais, sabe? E aí, é que eu posso explicar isso aqui sem ser estranho. Ele começa a fazer uma homenagem pra ela, né, pra Mami. Ele vai imaginando coisas com ela, fazendo várias coisas, passando a mão nela, esse tipo de coisa. Só que toda vez que ele estava empolgando demais, ele via a Chizuru na cabeça dele. Então ele ia Chizuru na cabeça dele. Então o que estava acontecendo? Ele percebeu que estava se apaixonando pela Chizuru e como ele sente uma atração muito grande pela Mami, ele estava usando aquilo para meio que tirar da cabeça dele. Só que ele percebeu que não tinha jeito, que ele já estava apaixonado pela Chizuru. Tanto que ele para e fica, putz, não tem jeito, né? Apaixonou mesmo. Tanto que no dia seguinte, quando ele vê a Chizuru na escola, ele não consegue disfarçar. Ele fica todo trêmulo, sabe? E a Chizuru sendo sempre muito fria com ele. Então essa parte toda do quarto dele, sabe? Foi todo um contexto para mostrar que ele estava apaixonado de verdade por ela. E que a Mami, por mais que ele gostasse muito dela, era muito uma coisa mais de atração física. Mas ficou de uma forma muito estranha, sabe? Ficou muito explícito. Funciona, mas poderia ter sido feito de outra maneira. Aí o que acontece? Depois de alguns dias, a avó do Kazuya teve alta e levaram ele para uma fonte termal. Então foi ele, o pai dele, a mãe dele e a avó dele dar um passeio nas fontes. E chegando lá, a avó da Chizuru também estava lá porque ela teve alta. O Kazuya não percebe nada estranho, acha tudo normal, mas na hora a gente já saca. Sim, as vós vão aprontar alguma coisa. E aí o Kazuya não vai ficar no mesmo quarto que a avó dele, ele vai ficar em outro quarto. Na hora ele acha um pouco ruim, mas não se importa muito. Ele vai para esse quarto. Chegando lá, o quarto está meio aberto, meio bagunçado, ele pensa, uai, por que tá assim? Mas ele nem pensa nada demais.
Na hora que ele sentou no quarto, quem aparece saindo do banho? A Chizuru. A gente percebe que o Kazuya começa a olhar para a Chizuru de uma forma diferente, sabe? Mas a Chizuru está cada vez mais fria com ele. Eu acho que, como o Kazuya estava tentando sentir atração pela Mami para esquecer a Chizuru está tentando ser fria com ele para não se apegar demais a ele. E ela fala, olha, agora foi longe demais, as nossas vozes estão exagerando, vamos lá falar com elas. E aí os dois foram lá conversar com ela, tanto que a Chizuru foi de elevador e mandou o Kazuya ir de escada, pra você ver o tanto que ela quer a distância dele. Aí, chegando lá pra conversar com as avós, você vê sim, foi tudo armado, elas, não tem problema, né, vocês podem ficar lá juntos, vocês podem fazer aquilo, né, você vê que as avós ficam falando, não, vai lá e faz mesmo, tem que fazer, tá? Velho, as avós são muito engraçadas, sabe? Chegando no quarto, a Chizuru fica bem revoltada, sabe? Só que depois ela se acalma e decide ir para a fonte termal. Ela fala que vai se divertir e vai falar a verdade. Só que quando ela chega lá, ela encontra com a avó do Kazuya. Elas começam a conversar. E a avó do Kazuya conta para ela que nesse dia em questão é a data onde o marido dela morreu. Só que ela está muito feliz porque ela está com pessoas que ela gosta. A avó da Chizuru, o Kazuya. Então ela está bem feliz. E a Chizuru fica um pouco emocionada com isso e pergunta: e se eu fosse uma mentira, o que você faria? E a avó do Kazuya fala: olha, eu não acharia ruim, porque eu gostaria de você do mesmo jeito. Isso aí mexeu bastante com a Chizuru, deixou ela bem emotiva. Tanto que ela sobe pro quarto e conversa com o Kazuya. E fala que não vai desfazer a mentira naquele momento. E começam a aproveitar mais, né, o apartamento. Nessa parte você vê que a Chizuru estava bem tranquila, se divertindo. E o Kazuya também percebe isso. Ele vê que ele nunca tinha visto a Chizuru daquele jeito. Ele começa a achar que ele só atrapalha a vida dela. Sim, é verdade, Kazuya, você só atrapalha a vida dela. E na hora de dormir, ele pega tipo o seu tapete, né, sua cama, seu colchão, e fala que vai dormir no banheiro. E a Chizuru fala: não tem problema você dormir aqui. E aí acaba o episódio. Aí eu queria ver como é que eles iriam interagir de noite, sabe? Se a Chizuru ia ficar no modo difícil, se ela ia tratar ele bem, se ela ia realmente aproveitar. Esse episódio foi interessante. Teve essa parada do Kazuya, né, dele sentir atração pela Mami, que foi mostrado de uma forma bem complicada, sabe, até de explicar. E você vê que eles estão começando a se aproximar, é bem legal, sabe? Você vê que tanto o Kazuya, tanto a Chizuru estão tentando lutar contra isso, sabe? O Kazuya porque sabe que isso é o trabalho dela, que na cabeça dele ela nunca vai se apaixonar por ele. A Chizuru por ter o trabalho e não querer se apaixonar pelo cliente. Cada um tem o seu motivo para não querer se apaixonar pelo outro. Só que não tá tendo jeito, eles estão interagindo demais. E parece que no próximo episódio vai aparecer mais uma garota. Então, quero saber de vocês. Vocês gostaram desse episódio? Se sim, se não também, né, deixa o like. Comentem embaixo o que vocês acharam, o que estão achando do anime. Assista outros vídeos. Eu fiz um vídeo sobre ReZero e um outro sobre Shokugeki no Soma. Então vai passar por aqui ou por aqui, não sei. Então, até a próxima. Valeu, fui!